Por que a Austrália é estranhamente tão vazia? Por que descobrimos tão pouco sobre os oceanos? Nosso planeta é uma esfera perfeita? E a Terra já foi mais roxa do que verde? Aposto que você não sabia esses fatos sobre nosso planeta. Então vamos descobrir tudo. A Austrália é realmente enorme. Para facilitar a compreensão, é quase tão grande quanto toda a Europa. Berço de cerca de 26 milhões de pessoas, está entre os países com menos população por área. Está classificada em 55º lugar no ranking da população mundial, enquanto possui a 6ª maior área territorial. Por que tanta área vazia? Um bom palpite seriam os muitos animais perigosos escondidos atrás de cada pedra. Pelo menos isso é o suficiente para eu evitar a Austrália. Mas há uma razão específica para explicar isso. A aridez do país garante que 85% da população viva a 50 quilômetros da costa, e 80% dela habita ao lado leste, onde as chuvas são mais comuns. Embora haja uma falta geral de precipitações, apenas 20% da Austrália é de deserto inabitável e somente 40% é considerada inabitável para os padrões humanos. O consumo de água é realmente maior do que a precipitação média anual. Mas há outra fonte antiga de água escondida no subsolo, que pode sustentar uma população muito maior. É um dos maiores recursos subterrâneos de água doce do mundo, a Grande Bacia Artesiana. Ela abrange impressionantes 1.700.000 km², o que equivale a 1/5 do tamanho da Austrália, e contém água suficiente para cobrir a Terra com uma camada de 50 centímetros. Ou melhor ainda, poderia fornecer água suficiente para matar a sede dos australianos nos próximos 1.500 anos. Apenas 6,5% do país tem o solo adequado para a agricultura, o que não parece uma quantidade muito grande. Mas, caso você tenha esquecido, o território é enorme, e essa pequena porcentagem é do tamanho da França. Com essa grande área disponível para a agricultura, a Austrália tem mais do que o suficiente para alimentar sua população, além de exportar mais de 70% dos produtos agrícolas para o exterior. Então, com tanta terra, comida e água, por que os números populacionais são tão baixos? O motivo é o processo de migração muito lento. Primeiro, apenas pessoas do Reino Unido viviam por lá. Então, as fronteiras foram abertas para outros europeus, e essa restrição ficou em vigor até 1973. Você imagina que quase 200 anos seria tempo suficiente para muitas pessoas migrarem, mas a Austrália ficava muito longe. O risco de viajar para um lugar tão distante e os custos da viagem fizeram com que os europeus preferissem as opções mais curtas e baratas para migrar para outros lugares, como o Canadá ou Estados Unidos. Nos últimos 2.000 anos, as pessoas entenderam que a Terra é redonda. Mas você sabia que ela não é uma esfera perfeita? Através da rotação oscilante, nosso planeta muda constantemente de tamanho, bem lentamente, é claro. Os polos norte e sul são surpreendentemente planos. A Terra é muito parecida com uma bola sendo esmagada. Imagine que há uma mão gigante com os dedos pressionando os dois polos. Por causa dessa pressão, o Equador fica um pouco saltado para fora. Junto com um campo gravitacional irregular, nosso mundinho tem muitas falhas de gravidade. Algumas positivas e outras negativas, criando uma superfície irregular, rochosa e acidentada. Alguns lugares têm mais gravidade do que outros. Se você subisse em uma balança ao longo do Equador, pesaria 0,5% menos do que nos polos. Não é muito e, definitivamente, a viagem não vale a pena para mudar seu peso. Se você medisse o comprimento desde o centro até o ponto mais distante da Terra, ficaria chocado que o Monte Everest não está no fim. Em vez disso, esse ponto fica ao longo do Equador, que é a parte saliente. A montanha do Equador, Chimborazo, seria na verdade o ponto mais alto da Terra, pois é o mais distante do nosso centro. Ainda temos cerca de 80% do oceano para mapear, o que é uma loucura, considerando quanto exploramos do sistema solar em comparação. Mas ainda estamos cientes de muitos detalhes inacreditáveis sobre o oceano. Ele abrange mais de 70% da superfície do mundo, onde habita 94% da vida selvagem da Terra, e até 80% do oxigênio do planeta é produzido por parte da vida que existe nele, principalmente o plâncton, algas e bactérias. Um dos lugares mais famosos já mapeados é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, com quase 11 quilômetros de profundidade e 5 vezes o comprimento do Grand Canyon, além de ser mais profundo do que a altura do Monte Everest. Ela abriga também um dos relevos marinhos mais antigos da Terra, casualmente escondido por cerca de 180 milhões de anos. A pressão na parte inferior é superior a 1000 bar,
o que é cerca de 1000 vezes mais do que a pressão normal. Ainda assim, a vida ainda prospera ali. Em todo o oceano, estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios nas profundezas escuras. Inúmeros artefatos permanecem intocados, e pode haver mais coisas do que em todos os museus do mundo. A dorsal meso-oceânica é a mais longa do mundo, chegando a 65 mil quilômetros. Isso é quase 10 vezes o tamanho dos Andes, a maior cadeia de montanhas. O Sol é a razão por trás das cores azul e azul esverdeada de água do oceano. Isso não se deve ao reflexo do Sol, embora ambos sejam azuis pelo mesmo motivo. A superfície do nosso planeta recebe luz branca do Sol e absorve com mais força as luzes laranja, vermelha e amarela. Ela não absorve tanto a luz azul, então essa retorna como a vemos. Claro, isso só ocorre com base na pureza da água. Se ela estiver cheia de lama ou algas, estas dispersam a luz e se sobrepõem ao azul natural da água. Existem muitos fatores que determinam quais cores vemos no nosso planeta. Você poderia acreditar que ele não era verde antes? Em vez disso, era roxo. A clorofila na nossa atmosfera absorve principalmente os comprimentos de onda azul e vermelho do Sol e reflete os verdes, que é como vemos no nosso planeta hoje. Há muito tempo, micróbios antigos chamados retinianos dominavam a Terra em vez da clorofila. Eles absorviam a luz verde e refletiam a vermelha e a violeta. Esses micróbios tinham uma estrutura mais simples, por isso eram mais fáceis de produzir no ambiente de baixo oxigênio da Terra primitiva. Eles davam ao nosso planeta uma cor mais roxa ao invés de verde. Mas a clorofila é mais eficiente, e à medida que o nosso mundo se desenvolvia, acabou assumindo o controle. Imagine que, bilhões de anos atrás, observadores distantes pudessem ver nossa casa como um pequeno ponto roxo. Será que nós também éramos roxos? Provavelmente não. A maior árvore daqui é uma sequoia gigante chamada General Sherman, que tem mais de 85 metros, quase atingindo a altura de um prédio de 26 andares. Acredita-se que ela tenha 2.700 anos, com uma circunferência de 25 metros. Seu peso é de impressionantes 1.800 toneladas. Isso é pesado, mas não a coisa viva mais pesada do mundo. Em Utah, um enorme bosque chamado Pando funciona como uma colônia única de árvores. O enorme sistema radicular conecta todas elas, com até 47 mil caules, pesando até 6 mil toneladas e com 80 mil anos. Isso torna esse conjunto o ser vivo mais antigo conhecido pelos humanos. Agora, e quanto à maior área de um ser? Ao largo da costa da Austrália Ocidental, uma alga cresce a um tamanho impensável. A erva daninha de Poseidon vem crescendo há 4.500 anos, espalhando brotos de clones subterrâneos, além de ser toda conectada e compartilhar o mesmo DNA com a maioria deles. Ela abrange enormes 200 km², o mesmo que 28 mil campos de futebol ou todo o estado de Nebraska. E não vai parar por aí, pois continua a crescer 50 centímetros a cada ano. É difícil imaginar a escala desses seres enormes. Agora, imagine se fossem todos roxos. Uma mega seca poderá atingir a Austrália em breve, e não se trata apenas de algumas estações secas. Estamos falando de 20 anos de pouca ou nenhuma chuva. Enquanto a Austrália pode estar enfrentando a seca mais longa e devastadora desde o início dos registros oficiais, o resto do mundo pode ter dificuldades para comprar pão, farinha ou cereais. É provável que os preços da energia aumentem globalmente, e países vizinhos como Nova Zelândia, Indonésia e Malásia devem estar preparados para receber os australianos diretamente afetados pela falta de água. Para realmente entender a gravidade dessa situação, devemos primeiro examinar os desastres anteriores. Em primeiro lugar, a Austrália não é alheia a secas, e esse fenômeno pode ocorrer em todo o seu território. Entre 2017 e 2019, a parte sudeste do país passou pelo que eles chamaram de seca de Tinderbox. Esse foi um evento severo e extremamente seco, em que os meses mais frios registraram apenas cerca de metade da precipitação normal. Partes da Austrália ficaram tão secas que os incêndios florestais eram uma ameaça constante. As colheitas fracassaram e a água era escassa. Acredita-se que essa seca também tenha contribuído para o desastre do incêndio Black Summer. No final de 2019, os incêndios florestais estavam ocorrendo em todo o país em uma escala nunca vista antes, e as pessoas os descreviam como rios de lava que desciam das copas das árvores. As perdas foram surpreendentes. Somente o setor de turismo sofreu um prejuízo de 2,8 bilhões de dólares.
e mais de 7.000 empregos desapareceram como resultado desse período difícil. A seca de Tinderbox é um grande lembrete do que a Austrália poderá enfrentar no futuro. Por isso é tão importante entender o que aconteceu no passado para ter uma visão completa de uma possível mega seca de 20 anos. Mas há um problema. Embora secas sejam relativamente comuns na Austrália, os dados de precipitação disponíveis até hoje não são suficientes para os pesquisadores preverem o futuro. E nossos registros só remontam a cerca dos anos 1900. Assim, os especialistas decidiram estudar os anéis das árvores para descobrir os dados ambientais ausentes. Se você observar um toco de árvore, perceberá os anéis concêntricos em sua superfície. À medida que as árvores crescem, elas formam novos anéis, e a espessura desses anéis depende da quantidade de água que recebem. Durante uma mega seca, os anéis parecem mais finos porque as árvores não têm muita água. Infelizmente, esses registros naturais geralmente remontam a apenas algumas centenas de anos, e eles nos informam apenas sobre condições locais específicas, não sobre a situação de toda a Austrália. Por isso, os especialistas recorreram a modelos de computador para simular como o clima da Terra mudou entre os anos de 850 e 2000. Essa abordagem os ajudou a traçar um quadro de quando as secas poderiam ter ocorrido na Austrália e como prever o que poderia acontecer no futuro. Mas o que realmente os interessava era saber se o fator humano poderia estar piorando esse cenário ao longo dos anos e se, de alguma forma, estamos intensificando esses períodos de seca. Então, somos nós os culpados por essas secas? A resposta curta é que ainda não temos certeza. Por um lado, os períodos de seca na Austrália parecem durar mais do que antes das fábricas e máquinas se tornarem comuns. Por outro lado, elas não parecem estar ficando mais intensas ou acontecendo com mais frequência do que antes da era industrial. Isso significa que uma seca que dura 20 anos pode não estar diretamente ligada às atividades humanas. Na verdade, esse tipo de fenômeno é apenas uma parte normal de como as chuvas mudam na Austrália ao longo do tempo. Isso é respaldado por evidências de núcleos de gelo, que sugerem que uma seca de 39 anos atingiu o leste da Austrália há cerca de 800 anos. O que torna tudo isso tão fascinante é que não há apenas uma causa para esse fenômeno. Quero dizer, não há um mecanismo único que explique todos os casos de seca. Isso acontece porque a combinação certa de condições oceânicas e atmosféricas se junta e você acaba tendo uma seca. E por mero acaso pode haver períodos em que ocorram secas de 100 anos. A despeito do que muitas pessoas pensam, as secas não são geograficamente isoladas. Elas ocorreram em todos os continentes, com exceção da Antártica, nos últimos 2.000 anos, e geralmente estão ligadas a eventos naturais. Por exemplo, as secas na América do Norte e no sudeste da América do Sul foram causadas pelo El Niño, quando o Oceano Pacífico, próximo ao Equador, fica mais quente do que o normal, perturbando os padrões climáticos normais. Também não são eventos raros. De fato, o sudoeste dos Estados Unidos está passando por uma mega seca desde 2000. Esse está sendo considerado o período mais seco em 1.200 anos para a região. Os principais reservatórios, como o Lake Mead e o Lake Powell, estão em níveis baixos. As ondas de calor estão atingindo cidades como Phoenix e Las Vegas com mais força do que nunca, e os incêndios florestais estão ocorrendo com mais frequência à medida que a terra fica mais seca. Agora, vamos pensar no futuro. Embora tenhamos um exemplo muito recente e concreto dos Estados Unidos, a pesquisa não pode prever exatamente como uma mega seca de 20 anos se desenrolaria na Austrália. Normalmente, esses eventos se manifestam principalmente na redução das chuvas e da queda de neve. Mas, na maioria das áreas, o aumento do risco de seca será causado por uma atmosfera mais quente e mais árida. Portanto, o solo provavelmente parecerá ressecado e rachado, os rios e lagos provavelmente encolherão, e o céu ficará incessantemente claro e azul, sem quase nenhuma nuvem à vista. Os agricultores podem ter dificuldades para cultivar, fazendo com que os preços dos alimentos aumentem em todo o mundo. Produtos como pão, farinha e cereais podem se tornar mais escassos, já que a Austrália fornece cerca de 13% das exportações globais de trigo. As minas de carvão também podem ser afetadas, pois dependem da água para extração, lavagem e processamento. Isso pode aumentar os custos de energia para as indústrias em todo o mundo, o que pode ser repassado aos consumidores, afetando o crescimento econômico e a inflação. Como as cidades podem enfrentar escassez de água, os australianos provavelmente encontrarão novas maneiras de conservar cada gota, ou talvez se mudem para a Nova Zelândia ou o Sudeste Asiático. Agora você deve estar pensando, quando esse grande evento vai acontecer?
Honestamente, é muito difícil prever com exatidão. As megasecas podem ocorrer a cada 150 mil anos, mas os especialistas acham que a Austrália deve estar pronta para um evento nos próximos 10 anos ou mais. E essa possibilidade deve ser levada a sério. Sabe-se que esse fenômeno contribuiu para o colapso de civilizações inteiras. Veja o caso dos acádios da Mesopotâmia, que construíram o primeiro império do mundo há mais de 4.000 anos. Estudos sobre a umidade nas ruínas das cidades acadianas sugerem que eles sofreram uma grande seca que durou 300 anos, o que pode ter levado ao seu colapso. Algo semelhante aconteceu com o Império Assírio, que existiu há mais de 2.700 anos no que hoje é o norte do Iraque. Durante anos, foi um verdadeiro mistério o motivo pelo qual eles deixaram sua capital, Nínive, e nunca mais voltaram. Mas estudos recentes de uma estalagmite na caverna de Cunabá revelaram que a ascensão e a queda do império coincidiram com um período úmido seguido de uma mega seca de 125 anos. Como eles dependiam muito da chuva sazonal para a agricultura, esse período de seca tornou sua vida muito mais difícil. Embora os especialistas agora acreditem que eles provavelmente foram embora por causa da seca, a questão de para onde foram ainda é um mistério. Portanto, sim, as megasecas podem ter desempenhado um papel no colapso de grandes civilizações no passado, mas vendo pelo lado positivo, percorremos um longo caminho desde então, e as tecnologias climáticas recentes podem nos ajudar a nos preparar para eventos como esse. Agora que sabemos que uma mega seca de 20 anos é muito possível e pode acontecer em breve, a Austrália tem algum tempo para se preparar para ela. É mais do que necessário desenvolver planos sólidos de gerenciamento de água para mitigar os graves impactos de uma mega seca. E também é importante criar redes de apoio comunitário para fornecer suporte emocional e financeiro às pessoas, especialmente aos agricultores, que são mais diretamente afetados por esse evento. Se iniciativas como essa surgirem nos próximos anos, esses 20 anos de seca poderão ser menos intensos do que a maioria das pessoas espera. A maior cerca do mundo se estende por mais de 5.000 quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres a Nova York. E se você caminhasse ao longo dela, precisaria de 6 meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca. Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco. Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura. Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui. E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de $750 mil para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças. Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes. Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos 2 lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores em média.
Os de fora tinham pés e cabeça maiores para sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os dingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida, portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os dingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os dingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os dingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até 3 meses. Danificar a cerca pode custar 6 meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os dingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. E então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de 3 partes. A primeira se estendia de perto de Ravensthorpe, no sul, até Pardue Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin. Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar. Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. Eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta. Ofereceram o equivalente a quase 2 milhões de dólares hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio, mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca. A manutenção dessas cercas era complicada, havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão. Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando seções menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente. Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, 4 anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as 2 cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares. Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra. Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube 1 ou 2 peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial.
Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Sutjas, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com sutiãs de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram 4 sutiãs misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar sutiãs à decoração. Logo, mais sutiãs apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que às vezes causa problemas de trânsito na área. Muitos asteroides passam pelo nosso sistema solar e nós nem ficamos sabendo. São pedaços de material rochoso que sobraram da época em que nosso sistema solar estava se formando, há cerca de 4 bilhões ou 6 bilhões de anos. Eles se movem ao redor do Sol, mas não da mesma forma que os planetas. Estamos falando de verdadeiros rebeldes que preferem seguir caminhos bastante estranhos. Além disso, eles giram de maneiras diferentes enquanto viajam entre planetas e outros objetos espaciais. E a maioria deles vem do cinturão principal de asteroides, localizado entre Júpiter e Marte. A maioria fica lá, mas Júpiter tem uma gravidade bastante forte, de modo que pode empurrar algumas dessas rochas voadoras em diferentes direções, e também na nossa direção. Às vezes elas são redondas e às vezes têm formas estranhas, com buracos e fendas resultantes de todo o choque com outras rochas espaciais. Como sabemos atualmente, há mais de 1 milhão dessas rochas no cinturão principal de asteroides, e tudo isso é bom até que algumas venham em nossa direção. A NASA fica de olho nesses asteroides, então sabemos que está tudo bem, pelo menos por enquanto. Mas esse nem sempre foi o caso do nosso querido planeta natal. Se a Terra pudesse falar, provavelmente compartilharia muitas histórias malucas sobre asteroides. Estamos falando daquelas rochas espaciais que deixaram crateras de impacto que chamamos de domos. Elas têm um formato específico com um centro elevado, semelhante a quando você joga uma pedra em um lago e vê a água espirrando para cima. Mas nunca poderemos saber sobre muitas outras. Eu sei que esse centro elevado parece algo que deveria ser visto imediatamente, especialmente se um asteroide que bateu na superfície fosse grande. Mas estamos falando de milhões e milhões de anos de erosão, portanto, o vento, a água e até mesmo a gravidade fazem o que sabem fazer melhor e apagam seus rastros. Eles desgastam os domos, e alguns locais acabam escondidos sob camadas de rocha e sujeira, ou desaparecem para sempre porque as placas tectônicas da Terra estão sempre em movimento. Dê uma olhada na Lua, ela também passou por muitas colisões. Mas lá não tem oceano, nem placas tectônicas se movendo, nem mesmo vento para apagar lentamente ao longo de milhões de anos as crateras da sua face. Basicamente toda a sua história está escrita na superfície. Mas a Terra tem suas próprias forças que podem apagar lugares como a estrutura de impacto de Vredefort e a cratera de Chicxulub. Você sabe, a famosa que eliminou os dinossauros. Felizmente, os cientistas têm novos métodos para encontrar crateras antigas. Eles geralmente se concentram na bagunça causada pelos impactos, ou seja, nos materiais que eles lançaram. E o continente australiano é especialmente interessante, já que estamos falando de um playground para impactos de asteroides. Com isso, quero dizer o antigo supercontinente Gondwana, que dominava o sul há centenas de milhões de anos, no período Devoniano. Os especialistas sabem de 38 impactos. Além disso, especulam sobre mais 43. Algumas estruturas são relativamente pequenas, enquanto outras são grandes e completamente ocultas. E, recentemente, um cientista chamado Tony Yates descobriu estranhos padrões magnéticos subterrâneos em Nova Gales do Sul, na Austrália. Eba, novas pistas de um impacto de asteroide gigante! E quando digo gigante, estou realmente falando sério. É uma estrutura com 520 quilômetros de diâmetro. Esse pode ser o maior local de impacto já encontrado. Esse ponto é chamado de estrutura Deniliquin. Seus padrões magnéticos mostram ondulações características ao redor do centro, como quando uma pedra bate na água. Há também fraturas que se estendem para fora do centro, e parece que as rochas do interior da Terra acabaram sendo empurradas para essas fraturas. Essa é uma história típica de impactos de grandes asteroides. Essa estrutura provavelmente estava localizada no leste de Gondwana há centenas de milhões de anos, muito antes de se dividir em vários continentes, inclusive a Austrália. No momento, tudo o que sabemos sobre essa cratera é o que vemos na superfície. Para encontrar mais informações sobre essa colisão e obter alguma prova, teremos que perfurar o solo.
Um asteroide desse tamanho definitivamente não é brincadeira. Ele poderia ter causado uma enorme era glacial e talvez até mesmo exterminado cerca de 85% das espécies, ainda mais do que o asteroide que acabou com os dinossauros. Em 4,5 bilhões de anos, que é o tempo de existência do nosso planeta, ele foi atingido por centenas de grandes asteroides. Mas isso não significa que toda a rocha espacial que entra na nossa atmosfera realmente chega ao solo. A maioria das que conseguem passar pela atmosfera é relativamente pequena, como por exemplo 1 metro de diâmetro. Isso é bom para nós, porque qualquer rocha espacial com menos de 25 metros de diâmetro provavelmente não conseguirá passar pela atmosfera do nosso planeta. Como essas rochas espaciais vêm em nossa direção muito rapidamente, elas aquecem os gases da atmosfera, que as queimam. A propósito, quando os intrusos cósmicos entram na nossa atmosfera, eles se transformam em meteoros, e na maioria dos casos não causam muitos danos, se é que causam algum quando caem. Mas costumávamos ter coisas muito maiores voando e se chocando contra a Terra. Pelo menos 190 delas deixaram cicatrizes que ainda podem ser vistas hoje. Uma das maiores, realmente grandes, fica na África do Sul, a cratera de Vredefort, com seus 160 quilômetros de largura. Na verdade, é a maior, pelo menos é o que os cientistas acreditam no momento, pois ainda precisam verificar o máximo de detalhes possíveis sobre essa nova cratera na Austrália. Essa cratera na África do Sul se formou há cerca de 2 bilhões de anos, e o asteroide que a criou provavelmente era maior do que aquele que dizimou os dinossauros. E quando um asteroide é maior do que 1 quilômetro, ele pode ter efeitos realmente grandes no mundo todo. Esse impacto foi tão forte que poderia ter causado incêndios em toda a parte e lançado muita poeira no ar. E quando há tanta poeira na atmosfera, o clima do planeta pode mudar por meses ou até anos. E também temos o asteroide mais popular que fez um buraco gigante que hoje chamamos de cratera de Chicxulub, com 180 km de largura. Você conhece a história. Ele se chocou contra o nosso planeta há 66 milhões de anos, quando os pobres dinossauros estavam perambulando, buscando comida, se apaixonando, basicamente apenas fazendo suas coisas. O impacto em si não os apagou imediatamente. Ele lançou muitos detritos no espaço, e quando caíram na Terra, havia incêndios e chamas por toda parte. A colisão também produziu uma grande nuvem de poeira que cobriu o planeta durante anos. Essa nuvem bloqueou a luz solar, o que prejudicou as plantas e cadeias alimentares inteiras. Até mesmo os dinossauros que sobreviveram à colisão e a essas condições difíceis tiveram dificuldade para encontrar comida, por isso não sobreviveram. Pelo menos eles nos deixaram muitos fósseis e serviram de inspiração para filmes e histórias. Cerca de 8 bilhões de anos atrás, no Canadá, algo grande colidiu com o nosso planeta e deixou um enorme buraco que hoje conhecemos como a Bacia de Sudbury. As pessoas costumavam pensar que se tratava de um asteroide, mas agora alguns especialistas acham que pode ter sido um cometa gigante composto de uma mistura de gelo e rochas. No entanto, o buraco quase desapareceu devido às condições climáticas, mas as pessoas ainda podem minerar ferro e níquel lá, e ao mesmo tempo encontrar os restos de qualquer objeto espacial que tenha caído lá. Se você for para o sul da Índia, encontrará um grande buraco chamado Cratera Lonar. Os habitantes locais se depararam com ela há 200 anos, em 1823, e acreditaram que poderia ser de um vulcão. Mas agora sabemos que é um rastro de um meteoro que se chocou contra o solo há cerca de 35 mil a 50 mil anos. O que há de tão especial nessa cratera é que ela é a única que se sabe ter sido formada em um tipo de rocha chamado basalto. Ao redor da cratera há colinas cobertas de árvores, e animais como pavões e gazelas vivem lá. Os pássaros também gostam de visitar o lago próximo à cratera durante o inverno. E o lago em si também é bastante interessante. Ele pode ficar rosa por causa de todos os minúsculos organismos que vivem lá, mas essa mudança de cor não dura muito tempo. Você está dirigindo com sua amiga Ana pelo interior selvagem da Austrália. O sol está escaldante e vocês veem uma multidão de cangurus fofos pulando por lá. Você para o carro e sai para filmá-los com seu telefone, fazendo uma transmissão ao vivo para impressionar seus amigos e seguidores. De repente, um dos cangurus salta na sua direção a toda velocidade, pronto para atacar. Tudo bem, vamos congelar aqui por um segundo antes que você ou sua amiga se machuquem. Os cangurus têm pernas extremamente fortes e podem saltar cerca de 9 metros no ar. Elas são tão fortes que permitem que os animais alcancem velocidades de cerca de 50 km por hora, mais rápido do que a média de qualquer humano. Então, se você está pensando em ultrapassar uma multidão de cangurus furiosos ou um único deles,
Não tente isso. Eles vão persegui-lo e derrubá-lo antes mesmo de você atingir sua velocidade máxima. As caudas são fortes e às vezes agem como um quinto membro quando estão pastando no campo. Esses animais geralmente comem grama como as vacas, mas também se alimentam de arbustos, musgo e até fungos. As caudas são essenciais para manter o equilíbrio. Os cangurus podem ficar com até 1,80 m de altura, com a cauda representando metade disso. De volta para vocês dois. O canguru está a poucos metros. A primeira coisa que deve ser feita é proteger o corpo. Vire-o de lado e estenda o braço. Certifique-se de que sua cabeça esteja fora de alcance. As patas têm garras muito afiadas, então você não quer ser golpeado por elas, especialmente na cabeça. Os cangurus chutam com os 2 pés, o que significa que descansam o corpo sobre a cauda e estendem as 2 pernas para empurrar seus inimigos, também conhecidos como você e Ana. Os pés são enormes, o que os torna ainda mais perigosos. Bem, o tempo ainda está congelado, então você e a Ana se posicionam e estão prontos para o ataque do animal. Ação! Ele fica cara a cara como um boxeador em um ringue e se aproxima, mas você está na posição correta para reduzir o dano o máximo que puder. Mesmo sabendo se defender, enfrentar um canguru de 1,80 m não é a melhor ideia. O melhor que pode fazer é recuar lentamente sem assustá-lo. Não vire as costas para não levar um ataque surpresa. Como ir de ré não deve ajudar, deixe-o saber que venceu esta batalha. Não faça nenhum contato visual e, se puder, se agache. Você pode ter perdido alguns sinais de alerta ao observá-lo de longe. Os cangurus não estavam batendo os pés porque estavam animados com a sua presença. E sim, porque estavam dizendo para você não se aproximar. Quando um deles pulou em sua direção, ficou de pé sobre as pernas e flexionou os músculos para mostrar dominância. A maior falha de todas é que você parou enquanto eles pastavam pacificamente. E viram você como uma ameaça e entraram em modo defensivo. O grupo tem vários filhotes colocando a cabecinha para fora das bolsas de suas mães. As fêmeas têm uma bolsa na barriga feita de uma dobra de pele para abrigar os bebês. Quando eles nascem, são apenas do tamanho de uma uva, mas depois se desenvolvem até ficarem os gigantes que são. Somente após 10 meses, os filhotes têm idade suficiente para sair da bolsa e pular por conta própria. Então, você e a Ana sobreviveram a esse confronto por enquanto. Mas o que acontece quando fica cara a cara com um canguru de 12 metros? Estou brincando, vamos manter a realidade aqui. Seria muito difícil enfrentar um urso cinzento. A primeira coisa que precisa saber sobre os ursos cinzentos é que eles são muito fofos quando estão colhendo frutas ou apenas coçando as costas nas cascas das árvores. Mas o lado sombrio deles é mais assustador que o de um canguru. Você está fazendo um pequeno piquenique com a Ana quando, de repente, um urso cinzento se aproxima depois de sentir o cheiro delicioso de comida. Não entre em pânico. Vamos congelar o tempo aqui para lhe dar uma chance de pensar no que fazer. Em geral, a melhor maneira de sobreviver a um ataque de urso é evitar o animal completamente. Os ursos cinzentos são andarilhos, sempre procurando os melhores lugares para encontrar comida. O olfato deles é impecável. E isso levou esse animal direto ao seu piquenique. Ele está muito perto agora. Não precisa ter pânico. Você deve mostrar que é apenas um visitante no território dele. Afaste-se lentamente enquanto fala em um tom baixo e calmo. O bicho precisa saber que você está se submetendo a ele, pois é a criatura dominante neste encontro. Há muita tensão quando você fica cara a cara com um urso, então não vire as costas e fuja. Isso só vai fazer o bicho persegui-lo. E não há como ganhar essa corrida. Eles são mais rápidos que os humanos e podem nadar e subir em árvores. Então, a menos que consiga criar asas e voar para longe, não tente correr mais que um urso cinzento. Evite também o contato visual. Assim como os cangurus lindos e fofinhos, os ursos levam isso muito a sério e observam cada movimento seu. Também consideram contato visual direto como um sinal de agressão, como se estivessem sendo desafiados. Além disso, gostam de uma queda de braço e esperam para ver seus movimentos e podem até fingir um ataque para decidir como você vai reagir. De qualquer forma, é preciso se manter firme. Se o urso abaixa a cabeça e projeta o pescoço na sua direção, é porque quer atacar. Como congelamos o tempo por enquanto, não podemos saber com certeza qual será o próximo passo. Vamos voltar à ação para ver o que ele fará.
porque você terá que planejar seu próximo movimento dependendo do movimento dele. Ação! O animal não está mostrando nenhum sinal de agressão até agora. Está apenas curioso sobre o contexto. Lembre-se do seu treinamento. Sem contato visual. Ok, o urso está mostrando alguns indicativos de agressão agora, o que significa que pode atacar. Fique firme. Ele está se aproximando. A melhor coisa a fazer nesse cenário é submeter-se completamente, deitando-se de bruços no chão, cobrindo a cabeça com os braços. Não se mova. O animal pode entender que você está se rendendo e ir embora. Às vezes ele fica por um tempo antes de deixá-lo sozinho. Felizmente, este aqui só queria a comida do piquenique. Então, pega os sanduíches e foge. Você e Ana tiveram sorte desta vez. Mas se o urso atacasse, vocês teriam que lutar o máximo que pudessem. É possível usar qualquer objeto próximo para ajuda. É melhor mirar nos pontos mais sensíveis, como os olhos e o nariz, com toda a sua força. O que faz os pumas se destacarem de outros predadores é que são excelentes perseguidores. Você está caminhando na floresta e não percebe que tem um convidado indesejado por perto. Os pumas vão persegui-lo se acharem que você é uma boa refeição e podem atacar do nada se souberem que é a hora certa. Esses gatos gigantes geralmente não atacam as pessoas, mas vai saber o que se passa na mente deles. A regra geral ao ficar cara a cara com um é praticamente a mesma que com os outros animais. Mantenha-se firme e não corra. Correr apenas provocará o animal, que com certeza vai ser mais rápido que você. Esses felinos são fortes e têm reflexos muito rápidos. As garras são poderosas e as mordidas ainda piores. Você não quer ser perseguido por um desses. Vamos congelar o tempo, assim saberá o que fazer. Agora que está firme, finja parecer maior que ele. Isso mesmo, levante os braços e estufe o peito. Sempre mantenha contato visual para tentar afirmar o domínio. Não é preciso parecer mais fraco ou submisso, ao contrário de quando se enfrenta um urso pardo ou um canguru. Pelo contrário, é preciso mostrar ser mais forte do que é. Portanto, não se agache ou comece a suar. Ele está observando cada movimento seu. Os próximos passos realmente dependem dele. Vamos retomar? Ok. Então ele está mostrando sinais de comportamento agressivo. É um gatinho difícil e não quer perder esse jogo. Se parecer alto não ajuda em nada, tente balançar os braços e gritar com toda a força dos pulmões. Se conseguir jogar algumas pedras nele para assustá-lo, isso seria outra vantagem. O gatinho parece querer atacar. Não importa o que aconteça, mantenha-se firme. Depois de um tempo, o animal desiste e foge. Você ganhou este encontro. Agora, só porque se safou disso, não significa que vai ser bom no futuro. Se o puma o atacasse, sua única opção seria revidar. Encontre alguns objetos próximos para ajudá-lo e não desista. Você já se perguntou o que há dentro da bolsa de um canguru? Talvez eles estejam guardando um lanche para mais tarde? Talvez guardem as chaves de casa? Ou talvez estejam acostumados a um trabalho de meio período, transportando pessoas para o trabalho todos os dias? A resposta curta é que os cangurus usam a bolsa para carregar seus filhotes, ou Joey. Eles precisam da bolsa porque após uma gestação muito curta de até 36 dias, o Joey nasce e rasteja para dentro da bolsa para continuar seu desenvolvimento, diferentemente dos outros mamíferos. Quando eles nascem, são do tamanho de uma jujuba. Embora sejam surdos e cegos, têm um olfato apurado e encontram um caminho para a bolsa quente e protegida. O Joey então se ligará à mãe para mamar leite, de onde recebe seus nutrientes, e a partir daí viverá, crescerá e se desenvolverá para o mundo exterior pelos próximos 4 a 6 meses. Uma vez que o Joey se desenvolva o suficiente, ele pode sair da bolsa e esticar as pernas para se adaptar ao mundo lá fora. Mas ele ainda voltará a se alimentar dentro da bolsa por mais 6 a 12 meses. Esses prazos variam dependendo das diferentes espécies de canguru. Existem 4 tipos. O canguru vermelho, o maior de todos os cangurus e de todos os animais terrestres da Austrália, é encontrado em todo o continente, embora geralmente em desertos e pastagens abertas. Apelidado de Big Red, ele pode chegar a 2 metros e pesar até 90 quilos. O canguru cinza oriental é principalmente típico das costas orientais. É o segundo em tamanho, com uma altura de 1,5 metro e um peso de até 80 quilos. O canguru antilopíneo, o menor dos 4, pode ser localizado nas regiões tropicais do extremo norte.
atinge até 1 metro de altura e pode pesar até 50 quilos. E por último, você encontrará o canguru cinza ocidental nas áreas sudoeste e sul do continente, pesando até 54 quilos e medindo cerca de 1 metro. A habilidade mais notável de todos eles é seu movimento saltitante, cobrindo grandes distâncias. O Big Red pode cobrir até 9 metros com apenas um salto. No entanto, o que torna os cangurus tão únicos não é incomum na Austrália, já que compartilham traços evolutivos com outras classificações de macrópodes. Wallabies, wallarus, cocas e pademelons são primos distantes dos cangurus, com várias espécies em cada classificação. Todos eles vêm em muitos tamanhos diferentes e vivem em áreas únicas às quais se adaptaram em toda a Austrália e Nova Guiné. Embora os marsupiais já tenham sido mais comuns no resto do mundo, não está claro de onde eles se originaram. Seus fósseis mais antigos foram encontrados na América do Norte, mas é claro que os marsupiais desceram lentamente pela América do Sul, pela Antártida, até finalmente chegarem à Austrália. Claro, temos em mente que isso foi quando esses continentes ainda eram todos ligados. E uma vez chegando à Austrália, eles rapidamente se adaptaram sem a necessidade de competir com outros mamíferos. Alguns outros mamíferos também chegaram à Austrália na mesma época, a família dos morcegos e a família dos roedores. Não é de se surpreender que camundongos e ratos tenham conseguido chegar à Austrália antes dos humanos. Embora o clima de lá fosse muito diferente do que conhecemos hoje, os marsupiais se adaptaram rapidamente. Houve algum debate de que as características únicas dos marsupiais eram mais adequadas para as mudanças drásticas do clima, em oposição aos outros mamíferos. O menor período de gestação permite que seus filhotes se alimentem de leite muito mais cedo. O leite dos marsupiais tem fatores de crescimento e imunidade maiores do que o leite de outros mamíferos, o que pode ser benéfico em um ambiente mais hostil, e é por isso que os marsupiais são mais populares na Austrália. O canguru se adaptou explicitamente ao longo dos tempos. O sucesso de sua adaptação reflete em sua população atual de cerca de 40 milhões em toda a Austrália, superando facilmente a população humana. Embora seu sucesso não seja inteiramente devido às suas características únicas, é principalmente devido à falta de predadores. Dingo, o mamífero, migrou para a Austrália há aproximadamente 8 mil anos, mas seus números são controlados na maior parte do país. E havia ainda o tilacino, também conhecido como tigre da Tasmânia ou lobo da Tasmânia, que desapareceu lentamente do continente desde que os humanos chegaram há cerca de 50 mil anos, e estima-se que tenha desaparecido completamente há cerca de 4 mil anos, permitindo que marsupiais como o canguru prosperassem. O fascinante sobre o tilacino é que ele fornece um excelente exemplo de evolução convergente. Esse é o processo em que animais não intimamente relacionados desenvolvem independentemente características semelhantes. O tilacino e o lobo cinzento vêm de partes totalmente diferentes do planeta e compartilham apenas um ancestral comum que existiu há pelo menos 160 milhões de anos, mas eles evoluíram de forma semelhante. Outros marsupiais se enquadram na categoria de evolução convergente. O petauro do açúcar, que é semelhante ao esquilo voador placentário. O camundongo saltitante, que é como o rato-canguru norte-americano. Existem tipos de marsupiais e outras toupeiras. O diabo da Tasmânia é como a hiena e o carcaju ou glutão. E o vombate tem muitas semelhanças com a marmota. O gambá e seu primo, o opossum da América do Norte, evoluíram para ter polegares opositores, uma característica encontrada em primatas. Ouriços e porcos-espinhos, mamíferos completamente alheios à Austrália, têm seus espinhos, mas compartilham essa semelhança com o equidna. O equidna é outro mamífero e não um marsupial. É da ordem monotremada. Ele é um dos 2 únicos mamíferos monotremados restantes. Ao contrário dos outros mamíferos, os monotremados não produzem filhotes vivos, mas põem ovos, dos quais seus filhotes, ou puggle, eclodem apenas 10 dias após serem postos. Mas, como todos os outros mamíferos, beberão o leite materno. Outro exemplo de evolução convergente é com o koala, que evoluiu para ter impressões digitais como os primatas. O koala se adaptou ao clima na Austrália. À medida que o clima se tornou mais seco, houve uma mudança distinta na fauna em todo o continente. Os eucaliptos se tornaram mais numerosos por se adaptarem mais facilmente a climas mais secos. Mais de 70% da silvicultura nativa da Austrália é atualmente eucalipto. As folhas de eucalipto ou folhas de goma são deficientes em nutrição. Seu valor nutricional é tão baixo que não deveriam servir como dieta principal. Mas o koala aproveitou esse alimento e se adaptou ao longo do tempo, e agora come apenas isso e se empanturra até 6 vezes por dia. Esses animais precisam dormir até 20 horas por dia, mas embora durmam muito, estão em segurança bem no alto dos eucaliptos.
A fauna australiana é estranha, pois é diversificada, mas mesmo os nativos dessa terra têm suas próprias histórias que a tornam ainda mais bizarra. Os australianos indígenas têm contos do tempo dos sonhos, contando histórias de animais estranhos que existiram. Um animal mitológico foi o bunyip, relatado em contos como uma fera que espreitava dentro dos pântanos, rios e lagos. Embora comumente conhecido como bunyip, também é conhecido por muitos nomes diferentes em todo o país. Antes de os europeus chegarem à Austrália, existiam cerca de 250 línguas na população nativa. Cada idioma tem uma história semelhante de uma fera que vivia dentro da água, o que representava uma lição valiosa para crianças pequenas terem cuidado com pântanos e rios. As várias formas do bunyip, escamas, pelos ou penas, tamanhos tão pequenos quanto um cachorro e tão grandes quanto um búfalo. Alguns são inimaginavelmente estranhos, mas outros não eram muito diferentes de animais reais como um crocodilo. Os precursores dessas criaturas mitológicas provavelmente foram os ossos de fósseis de animais existentes. Por exemplo, na Europa, argumenta-se que histórias sobre dragões provavelmente se originaram da descoberta de fósseis de dinossauros. Os fósseis são os prováveis alicerces das histórias do infame bunyip, de animais do período da megafauna, que há cerca de 2,5 milhões de anos viu o maior de todos. Esse período terminou cerca de 20 mil anos atrás. Variações do bunyip coincidem com animais que viveram durante esse período. O tilacoleo, também conhecido como leão marsupial, era um grande e poderoso marsupial carnívoro. O diprotodonte, que se assemelhava a um wombat gigante, pesava 2.700 quilos e tinha 3 metros de comprimento. Uma outra versão era de um bunyip de bico e coberto de penas, parente do Dromornithidae, um grande pássaro com 3 metros de altura. Cada um deles era de uma época em que a megafauna era mais comum e os humanos viveram entre eles por um curto período. Embora a era da megafauna na Austrália já tenha passado, ainda existem animais que se adaptaram às mudanças na secagem do continente, à introdução de novas espécies e até mesmo ao envolvimento de humanos. Os 4 cangurus, o vermelho, o cinza oriental, o cinza ocidental e o antilopíneo ainda são lembranças vivas da era da megafauna. A comida é essencial, certo? Boas notícias! Se de alguma forma você se encontrar no meio do oceano, não passará fome lá. Quase todos os peixes de água salgada podem ser consumidos crus, assim como é no sushi. Os parasitas não sobrevivem na água salgada, portanto esses peixes são bastante seguros. Infelizmente você não terá molho de soja para mergulhar seu sashimi improvisado. Você também não passará fome no meio da floresta. A casca interna de pinheiros, álamos, bordos, salgueiro e bétula é comestível. E, embora não seja tão saborosa quanto o sushi, ainda é boa. Além disso, ela contém vitamina C. E, a partir de agulhas de pinheiro, você pode fazer um chá fantástico que ajudará a aquecer nos dias frios de inverno. Agora vamos às más notícias. Comer neve é um grande não. E não se trata do tipo de neve suspeitamente amarela. A neve não encherá sua barriga nem matará sua sede. Na verdade, comê-la pode diminuir sua temperatura corporal. E seu corpo também precisará de mais água para derreter a neve do que a quantidade que você consumirá, deixando-o ainda mais desidratado. Certo, mesmo que você procure alimentos em sua própria cozinha, isso ainda pode ser bastante arriscado. Ao fazer bolos deliciosos, mantenha a farinha longe do fogo, pois ela é uma substância altamente inflamável que pode explodir em chamas em segundos. Ela é 35 vezes mais inflamável do que o carvão, portanto, certifique-se de que esteja em um local seguro. Tem mais uma dica culinária que você precisa saber. Se o óleo pegar fogo, não tente apagá-lo com água, pois isso só irá piorar a situação. Em vez disso, você deve jogar bicarbonato de sódio se o fogo for pequeno. E se for maior, deve usar um extintor de incêndio. Você também pode colocar uma tampa na panela, o oxigênio logo se esgotará e o fogo não sobreviverá sem ele. Imagine que você está caminhando perto de um lago ou lagoa com seu cão e vê um canguru no meio do lago. Faça o que fizer, não tente ajudá-lo e mantenha seu cão na coleira. Os cangurus fazem isso quando se sentem ameaçados por um predador. E quando o predador azarado entra na água, o canguru pode afogar o animal. Há diversos relatos de cães que se machucaram dessa forma. Portanto, certifique-se de que seu cão e você estejam seguros e fiquem na margem. Fazer trilha é divertido, mas há muitos perigos à espreita na floresta. Aposto que você já viu pessoas na TV dizendo para sugar o veneno se você tiver sido mordido por uma cobra, mas isso é uma coisa terrível de se fazer. O fato é que isso pode introduzir bactérias nocivas no ferimento. Em vez disso, você deve se acalmar, se deitar no chão
ajustar sua posição de modo que o ferimento fique abaixo do coração e ligar para os serviços de emergência imediatamente. Ou seus amigos devem levá-lo às pressas para o hospital. Em situações de emergência, você pode fazer uma fogueira usando seus óculos de leitura. Alinhe a lente com o sol e aponte para algum material facilmente inflamável, como grama seca. Logo você verá fumaça. Se os óculos não tiverem alta ampliação, você pode adicionar água às lentes para aumentar o efeito. Nunca fuja de um puma e não faça contato visual com ele também. Olhar o animal diretamente nos olhos indica que você o está encarando. Em vez disso, tente se tornar maior, abra os braços, estufe o peito e comece a gritar com o animal. Tem insetos perigosos por toda parte. Antes de calçar os sapatos, sacuda-os bem, porque você definitivamente não quer que seus dedos dos pés encontrem uma aranha ou um escorpião. As cascavéis são conhecidas por entrar em sacos de dormir nos dias quentes de verão. Quero dizer, não se pode culpá-las. Todo mundo quer fugir do calor. Portanto, antes de entrar em um saco de dormir, certifique-se de que não haja nenhuma criatura estranha dentro dele. Além disso, uma fogueira pode manter as cobras longe. Você provavelmente já viu filmes em que as abelhas atacam um dos personagens e eles pulam na água para se livrar dos insetos. Embora isso possa parecer plausível, a realidade é muito diferente. As abelhas simplesmente esperam que você fique sem ar e volte à superfície. Elas são muito espertas. Se você cair em um lago congelado e não conseguir encontrar o caminho para cima, vá até o ponto mais escuro do gelo, que geralmente é o buraco pelo qual você saiu. A neve e o gelo refletem a luz e geralmente são muito mais brilhantes do que uma abertura no gelo. Depois de sair, não tente andar, deslize para longe do buraco como fazem as focas. Nadar é uma atividade divertida, a menos que você tenha caído em um lago congelado. Mas as correntes de retorno também podem facilmente arruinar sua diversão. Caso você se encontre em uma situação como essa, comece a nadar paralelamente à margem e você estará fora da correnteza. Para descansar enquanto estiver nadando, arqueie as costas para se manter à tona. Posicione os quadris para cima e em uma posição horizontal. Relaxe sem tensão. Junte as omoplatas e libere a tensão no peito. Mantenha-se relaxado para obter um desempenho ideal e não entre em pânico. Se você não souber nadar e não estiver disposto a desembolsar dinheiro para comprar um colete salva-vidas, sua calça está aí para te ajudar. Ela pode ser usada como um colete salva-vidas de verdade. Amarre-a nas aberturas depois de encher as pernas da calça com ar, coloque em volta do pescoço e pronto. Espero que sua calça seja à prova d'água. No entanto, sua calça não ajudará se você vir uma pessoa se afogando. Seu primeiro instinto será pular na água e ajudá-la, certo? Mas se você não tiver um dispositivo de flutuação, a pessoa te agarrará e te empurrará para baixo da água, colocando ambos em risco. Portanto, a melhor coisa a se fazer é jogar algo que flutue, ou ajudá-la a sair usando uma vara ou uma corda. Mergulhar em águas escuras pode ser desorientador, pois pode ser difícil encontrar o caminho para a superfície. Expire um pouco de ar. Ele é menos denso que a água e sempre flutuará até a superfície. Siga as bolhas de ar e você estará seguro. Em caso de emergência, você pode beber água salgada, mas primeiro precisa diluí-la 4 vezes, pois a água do mar é 4 vezes mais salgada do que os fluidos corporais. Para simplificar, você precisará de 3 copos de água doce para 1 xícara de água do mar. Misture tudo isso e você poderá bebê-la com segurança. A água salgada tem muitos minerais que são bons para você, mas nunca pode substituir a água doce. Portanto, beba somente se for extremamente necessário. Você está em uma praia e suas pernas estão submersas até os joelhos. Mas de repente percebe que a água está recuando. Você deve correr o mais rápido possível para o ponto mais alto que vir, pois isso pode ser um sinal de tsunami chegando. Outros sinais são tremores no solo e ruídos altos. Você não está 100% seguro nem mesmo em sua própria cama. Imagine que você está dormindo na escuridão total, mas um forte cheiro de gás te acorda. Não acenda as luzes. A faísca de um interruptor de luz pode inflamar o gás, tornando o problema maior do que o necessário. Não use nenhum tipo de luz. Até mesmo a lanterna do seu celular pode inflamar o gás. Agora imagine o seguinte: um cão de serviço se aproxima de você na rua. Você pode querer acariciá-lo, mas não deve fazer isso. Fique parado e não se mova. Deixe que o treinador mova o cão. Se o treinador não estiver por perto e o cão estiver tentando chamar sua atenção, ele pode estar em apuros, portanto, siga o cão. Você pode salvar a vida de alguém.
Nunca publique nas mídias sociais quando não estiver em casa. Os ladrões podem usar essas informações para invadir sua casa. Isso deveria ser óbvio, mas muitas pessoas ignoram essa recomendação. Você pode publicar suas fotos da bela praia que visitou quando voltar para casa. Quando você vê essa criatura pela primeira vez, pode achar que é uma safira voadora. A abelha azul é tão bonita quanto uma joia. E tem listras de cor turquesa em vez de amarelas. Seus enormes olhos verdes se assemelham a esmeraldas. As finas asas marrons parecem camadas de celofane com padrões gravados. A aparência não é a única coisa que as distingue das abelhas comuns. As azuis são solitárias. Não se movem em enxames e não vivem em ninhos grandes. Gostam de se estabelecer em pequenas tocas no solo ou fendas em rochas. Outra diferença interessante entre as abelhas azuis e as comuns são sua maneira única de polinização, que os cientistas chamam de polinização de zumbido. As azuis ficam na flor, a seguram firmemente e começam a agitar todo o corpo, criando uma série de vibrações pequenas e rápidas. Dessa forma, também sacodem a flor, rápida e suavemente. Esses movimentos fazem o pólen sair da antera, então as abelhas param e coletam todo esse pólen. Alguns especialistas acreditam que elas preferem fazer isso em flores roxas, o que as ajudam a se misturar com a planta e a passar despercebidas pelos inimigos. Mas essa teoria ainda não foi comprovada. As abelhas azuis habitam principalmente a Austrália e são um elemento importante na agricultura do país. Elas trabalham com tomate, oxicoco, berinjela, mirtilo, kiwi e pimenta. Já as comuns não conseguem polinizar a maioria dessas plantas, mas suas parentes azuis sim. Em escala global, mais de 8% das plantas no mundo precisam da polinização por zumbido. É por isso que os agricultores amam e protegem tanto as abelhas azuis. Vespas e abelhas são muito semelhantes em aparência. Às vezes podem até ser difíceis de distinguir, mas o estilo de vida delas é totalmente diferente. As abelhas são insetos quietos que passam todo o tempo polinizando plantas, coletando néctar de flores e fazendo mel. Podemos dizer que são caminhões pequenos e poderosos. Mas vespas são super carros de corrida. São mais agressivas, muito mais rápidas e mais manobráveis no ar. Suas picadas são mais dolorosas. Sim, também podem transportar pólen de uma planta para outra e se alimentar de néctar. Mas sua principal missão é controlar a população de insetos praga, como pulgões e algumas espécies de lagartas. De acordo com algumas estimativas, as vespas conseguem se livrar de mais de 14 mil toneladas de inseto no Reino Unido durante o verão. Imagine o quanto fazem no mundo todo. E são perigosas. Mas entre elas, há um tipo que se distingue por sua natureza pacífica e estilo de vida. A vespa do barro. Também tem uma coloração preta e amarela, mas parece mais elegante. O enxame de vespas comuns é controlado pela rainha. Mas as do barro são criaturas solitárias. Constroem um pequeno ninho de lama, no qual vivem com seus filhos, e só picam se estiverem em perigo. Ao contrário de outros tipos da espécie, só usam seu veneno para paralisar aranhas, moscas e lagartas. Então, os levam para o ninho para alimentar seus filhotes. Portanto, não se surpreenda se vir uma grande horda de aranhas paralisadas dentro do ninho. Pode haver mais de 500 insetos ali dentro. Quando pequenas, as vespas eclodem dos ovos e imediatamente começam seu banquete. As mais hostis são os vespões, que também são vespas, mas maiores, mais irritadas e com uma picada ainda mais dolorosa, além de uma das mais perigosas entre todos os insetos. Essas criaturas podem atingir o tamanho de um polegar. Isso é 3 vezes maior que uma abelha comum. Os vespões atacam um enorme enxame e representam um grande perigo para qualquer animal. Para combatê-los, as pessoas usam roupas de proteção grossas que se assemelham a trajes espaciais. Mas o pior é que esses insetos invadem colmeias e reduzem a população de abelhas, o que pode levar a uma catástrofe em escala planetária, já que elas polinizam mais da metade de todas as frutas, vegetais, grãos e nozes do mundo. Olha para esse grande zangão zumbindo. Algo de errado com ele, que cai uma flor e... Espere um minuto. Isso não é uma abelha. É algum tipo de inseto bonito verde, laranjado. Ah, agora ele decola e parece um zangão de novo. Conheça a mariposa Cephona dizilas. Graças à sua cor e asas transparentes, cria a ilusão de uma abelha.
As asas da maioria dos insetos servem para termorregulação, ou seja, aquecem e resfriam o corpo. Há aquelas que os ajudam a lutar contra inimigos. Uma borboleta consegue parecer uma criatura grande, graças ao padrão em suas asas. Algumas espécies se comunicam usando vibrações criadas por suas asas. As coloridas têm muitos propósitos diferentes, mas as Acephanadisilas são transparentes e sua principal função é evitar refletir a luz solar. Durante um movimento rápido, praticamente não brilham na luz e diminuem a cor do animal. Graças a isso, quando a mariposa está voando, outros insetos a enxergam como uma abelha e têm medo de atacá-la. Esses imitadores de abelhas são encontrados na África, Índia, Sudeste Asiático e Austrália. No início da vida, são lagartas verdes brilhantes que se alimentam de folhas de café e romã. Pode parecer que um hamster está sentado no tronco de uma árvore, mas esta é na verdade a mariposa da flanela meridional. Ela é grande e coberta de pelos grossos. Não tente acariciá-la se não quiser ir a um hospital. Há muitos espinhos venenosos escondidos dentro desse casaco de pele. Até mesmo uma picada leve pode fazer você experimentar muitas sensações desagradáveis. Outros insetos que fingem ser abelhas e vespas são as moscas das flores. Elas parecem vespas, voam como vespas e imitam picadas de vespas, mas sua habilidade mais legal é copiar o zumbido de abelhas. Na realidade, são criaturas frágeis e inofensivas. Sua capacidade de se transformar em abelhas é essencial para a sobrevivência, e funciona muito bem. Muitos animais e insetos têm medo de se aproximar dessas artistas habilidosas, mas em todo o mundo animal, os pássaros lira e soberba recebem o título de imitadores mais talentosos. São pequenos, têm grandes e bonitas caudas parecidas com uma lira, e vivem na Austrália. Imagine se perder em uma floresta longe de uma cidade grande. De repente, você ouve o som de uma motosserra. Não vê pessoas, mas o ruído está se aproximando. Então ouve o clique de um obturador de câmera. Mas não há pessoas com câmeras por perto. O lira soberba cria todos esses sons. Graças aos músculos complexos de sua seringe, ele pode imitar quase tudo. Algumas pessoas ouviram esses pássaros copiando a fala humana. Além disso, são bons designers florestais. As fêmeas constroem ninhos aboboados no chão, em tocas e cavernas. Geralmente põem um ovo e cuidam do bebê nas primeiras 6 a 10 semanas. Vamos descer do céu para o oceano para ver outras criaturas minúsculas. Conheça o polvo de anéis azuis. Esse animal parece tão pequeno e fofo. Sua cor neon-brilhante e anéis azuis são visíveis de longe. O polvo pode caber facilmente na palma da sua mão, mas é melhor não tocá-lo. Encontrar um grande tubarão branco pode não ser tão perigoso quanto essa pequena criatura. É um dos habitantes marinhos mais traiçoeiros do mundo por causa de seu veneno. Uma picada pode derrubar um enorme elefante africano. Ele é muito mais perigoso do que uma cobra-rei ou uma aranha-viúva negra, porque sua picada muitas vezes passa despercebida. Você pode não sentir e nem ver quando for atacado. E quando percebe que algo está errado, pode ser tarde demais. Além disso, não há antídoto para o veneno. As glândulas salivares da criatura abrigam bactérias que produzem esse veneno. A mesma substância é encontrada no veneno do baiacu. Quando entra no corpo humano, paralisa todo o sistema nervoso. Os pulmões param de se contrair e de fornecer oxigênio ao corpo. A única boa notícia é que é improvável que esse polvo ataque primeiro. O último caso registrado foi na década de 1960. Polvos de anéis azuis vivem nos oceanos Pacífico e Índico, da costa do Japão à Austrália, e passam a maior parte do tempo em piscinas de marés e recifes de coral. Agora vamos para as areias quentes dos estados do sudeste dos Estados Unidos, onde podem ser encontradas formigas de fogo. Externamente, elas não diferem muito das comuns, mas as pessoas as chamam de formigas de fogo por causa de sua picada. O veneno se assemelha a uma chama. É provável que você sinta queimando o local atingido. Portanto, é melhor não encostar nelas e ir embora, antes que qualquer uma delas rasteje para sua calça. Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele.
Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas koalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso Tlacoleo caçador e um horripilante Megalania, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentaria eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Tlacoleo. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo.
Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de Bali entre as florestas exuberantes. É também o lar de um quarto das espécies de peixes da terra. As águas de Sunderland são paraíso para a vida marinha, até mesmo os animais mais exóticos como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores, é onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sunderland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a Ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Adria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Adria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps, mas agora as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora, ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano.
Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia, e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis.
Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar.